Então, esse daqui, né, só para retomar, esse daqui a gente não tem como afirmar nada, tá? Simplesmente o sinal dos gradientes, né, ele sendo negativo aqui pelo lado de A e negativo pelo lado de B, não me diz nada, tá? Porque eu tenho que olhar para os valores das condutividades térmicas e avaliar ali, né, com as entalpias, né, a diferença das entalpias, e isso vai me dar o sentido do fluxo de massa. Tá? Então, vendo quem é líquido, quem é vapor, eu vou ter, né, os valores das entalpias e o sentido do fluxo de massa, tá, pessoal? Então, esse daqui a gente já viu, né? Esse aqui a gente já viu, que é bem simples, né? E agora vamos ver um que vai ser bem instrumental para nós, porque é o exemplo que a gente resolve sempre, né? Por exemplo, a mudança de fase de uma espécie simples numa mistura binária, né? Então, é aquela camada de líquido, né, do tubo de Stefan, por exemplo, do líquido puro, que evapora para a mistura binária. Tá? Exatamente está mostrado aqui. Eu já até coloquei o subíndice LG, já para a gente ficar mais esperto um pouco, né, tá? Então aqui eu tenho o L, que é um puro, e o G, que é 1 mais 2, tá? Meu elemento de área interfacial, os vetores normais, o fluxo de calor de Fourier aqui e os fluxos de massa, tá? Notem aqui, ó, que pelo lado do líquido, como o líquido é puro, eu não tenho somatório de nada, né? Tipo, o ρL é igual ao ρ1 em L, né? A entalpia já é a entalpia específica daquele líquido, não tem entalpia parcial, porque ele é uma substância pura. E o V, que seria o V1 em L, se eu estivesse olhando para a espécie, já é a própria velocidade da mistura e a própria velocidade da espécie. Não tem distinção nenhuma. E aqui eu tenho a mistura binária, tá? Exatamente como a gente viu antes ali com o somatório, tá? Então, aplicando o balanço, né, eu tenho a parcela advectiva, né, relativa à interface, a parcela difusiva, o fluxo total da espécie 1 pelo lado do gás, o fluxo total da espécie 2 pelo lado do gás. Estou admitindo que não tem geração aqui, né, então tem a parcela difusiva ali também, tá? Ok? Como, por definição, a espécie 2 é insolúvel no líquido, todo esse cara aqui, ó, ρ2V2G, né, menos o ZI, mas o ρ2V2G, ele é zero, tá? Porque o 2 não atravessa a interface de forma nenhuma, tá? Então o fluxo total dele é zero. Então todo esse termo aqui, ó, já cai por terra, tá? Então eu estou escolhendo o sentido positivo, o NG é N, o NL é menos N, então fica a parcela advectiva, a parcela difusiva. Então a parcela, advectiva pelo lado do líquido, a parcela difusiva pelo lado do líquido. Aqui eu tenho o fluxo total da espécie 1, né, pelo lado do gás. Aqui a parcela condutiva, né, pelo lado do gás, tá? Eu falei aqui difusiva, mas é difusiva de calor, né, condutiva, e aqui pelo lado do líquido e condutiva pelo lado do gás, tá? Então esse NIL pelo lado do líquido, ele é o ρLVL, né, menos ZI, né, é o fluxo total relativo à interface. E aqui, pelo lado do gás, ele é o fluxo total relativo à interface também. Tá? Notem que ali dentro existem a parcela advectiva e a parcela difusiva. Tá? Mas nesse caso aqui específico, a gente nem precisa escrever a parcela difusiva ali não, tá? Porque pelo balanço da mistura, né, a gente vê que como só uma espécie é transportada, aqueles MIs que aparecem aqui, ó, eles acabam sendo iguais, tá? Esse ML é o que evapora pelo lado do líquido, né? É o que chega até a interface para se evaporar relativo à interface pelo lado do líquido. Mas como o 2 não atravessa a interface, esse fluxo de massa aqui, que é o do 1 pelo lado do gás,
ele acaba sendo igual a esse daqui, tá? Porque o 2 não vai a lugar nenhum, e ele é a soma, esse daqui, né? Ele é a soma do 1 com o 2, tá? Então ele acaba sendo o MIL que aparece lá, é igual a esse MIG que aparece aqui. E a gente vai chamar ele de uma coisa só, que é o MI1, ou seja, só o 1 atravessa a interface, né? E ele é chamado de MI1, tá? Ok? Então eu acabo podendo colocar os dois em evidência ali, né? O MI1G e o MIL, que são iguais. Jogo eles para o lado esquerdo do sinal, que é a parcela latente, e aqui do lado direito do sinal fica a parcela sensível, tá? Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso, tá? Esse fato aqui, porque como o 2 não contribui em nada, né? Tudo que é transportado é do 1, tá? Então, quando aparece do lado do gás algum fluxo de 1, ele naturalmente vai ser igual ao fluxo de 1 que aparece pelo lado do líquido, que é o próprio fluxo da mistura, porque do lado o 1 é puro, tá? No lado do líquido, tá bom? Então eu tenho de novo um balanço que é calor latente, né? Igual a calor sensível, tá? Então, para que ocorra mudança de fase, é preciso, por exemplo, a mudança de fase de líquido para vapor, é preciso que haja um aporte de energia até a interface, exatamente aquele saldo entre as duas parcelas de calor sensível é que vai me dar a força motriz para que mude de fase, tá? É assim que a gente lê essa equação aqui, tá bom? Aí só para finalizar, para a mistura de dois gases ideais, a entalpia parcial, né, o H1G, é igual à entalpia do 1 se puro estivesse, tá? Se puro estivesse no estado de vapor, tá bom? Então a gente vai usar essa equação aí já no primeiro exemplo. Essa equação 11 ela já vai ser usada direto aí, tá? A partir do primeiro exemplo que a gente for resolver, que é o tubo de Stefan adiabático, tá? E aí agora só realmente para finalizar mesmo, né? A gente não garante somente a continuidade de fluxos, mas também a continuidade de potencial, né? Então existe uma continuidade de temperaturas na interface, como a gente tinha falado, que é uma condição termodinâmica, assim como existe a continuidade de fluxos, que é a nossa relação de acoplamento ali, né? Tá? Devido ao transporte de massa e de energia, tá bom? Então com isso a gente fecha essa parte e vamos partir para os exemplos, tá?